Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus 11, nós vamos ler a partir do versículo 16. A continuação do discurso de Jesus acerca de João Batista, agora especificamente sobre aquela geração. Mateus 11, 16, diz assim: Mas aqui compararei esta geração. É semelhante a crianças que, sentadas nas praças, gritam para os companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: É um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Então ele começou a denunciar as cidades onde se realizava a maior parte dos seus milagres, por não terem se arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido com roupas de saco e cinza. Por isso eu vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Amém? É um discurso duríssimo, não é? Ali na porta o Chico estava comentando: tem que dar uma amenizada aí nos títulos das pregações, né? Eu estava falando com ele assim, mas como é que faz, né? Como é que você suaviza Jesus dizendo que haveria mais rigor, né, para essas cidades que não receberam, não entenderam o seu ministério, do que para Sodoma e Gomorra no juízo final? São palavras duras, desafiadoras, foram desafiadoras para aquele tempo, continuam sendo desafiadoras para nós. Então vamos recapitular aqui para que o contexto fique claro do que Jesus está falando, né? A gente se lembra que no início do versículo 11, a pergunta de João Batista é o centro da conversa. João Batista, preso, envia seus discípulos para perguntarem a Jesus se ele era realmente o Messias ou se eles teriam que esperar outros. A gente viu também que a pergunta de João Batista se dá não porque ele tivesse qualquer tipo de suspeita de que Jesus não fosse o Messias, mas porque ele não estava entendendo o tipo de ministério que Jesus estava iniciando, visto que a sua pregação era uma pregação dura, frontal, de juízo acerca do Messias que viria para julgar. João está preso, sensibilizado de certa forma por causa de sua prisão, e o ministério de Jesus não dá início a nenhum tipo de juízo, pelo menos por enquanto. E sim, uma aproximação de Jesus com pessoas que eram à margem da sociedade daquele tempo, curando, libertando, ensinando pessoas que eram pobres, desgraçados. João, então, envia os seus discípulos para realmente tirar esta dúvida. Jesus responde, mostrando, né, os discípulos de João o texto de Isaías, que fala justamente dessa restauração de Israel antes do juízo, e então continua o seu discurso elevando a pessoa de João Batista. Jesus vai dizer então: vocês foram ver o que no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não. Vocês foram ver um profeta. João era um profeta. Homem nascido de mulher, não há maior do que João Batista. A gente viu que Jesus assinala esse aspecto, não que João Batista não tivesse valor no reino de Deus,
mas que aqueles que estavam provando, aqueles que iriam provar do ministério, da revelação de Deus através de Jesus, seriam pessoas mais beneficiadas pelo evangelho, pela revelação, do que aqueles que não provaram tamanha revelação da parte de Deus. Então Jesus avança, ainda elevando o status de quem era João Batista, ou profeta, segundo Jesus, fazendo agora uma crítica àquela geração. A gente leu no versículo 16, que ele então, depois de dizer que João Batista era Elias, no versículo 14, e expliquei isso aqui semana passada, né? Não se trata de reencarnação ou algo do tipo, né? Já me disseram isso uma vez, João era Elias porque é a reencarnação de Elias, né? Na verdade, é uma grande ignorância dizer esse tipo de coisa, porque os profetas falavam do retorno de Elias, né? Porque Elias não havia morrido, Elias havia sido levado para o Pai e retornaria, não é? Assim Miqueias fala, assim os profetas do Antigo Testamento, principalmente os profetas menores, anunciavam. E o que estava a ser dito é que viria um profeta que, na autoridade de Elias, um profeta com a mesma autoridade de Elias, que era João Batista, que estaria anunciando o caminho do Senhor, né? Na verdade, o Senhor aqui é o próprio Cristo, né? Que Jesus vai deixar bem claro, demonstrando que esse texto que fala do anunciador, que anunciaria a chegada do Senhor, por isso a necessidade de preparar as veredas, e que no Antigo Testamento falava de Deus, agora Jesus aplica a ele. Jesus é aquele que anunciaria a chegada do Senhor, e o Senhor é o próprio Messias. Avançando então por 16, ele começa agora, então, a fazer uma comparação com aquela geração que era resistente ao seu ministério, geração que era resistente ao ministério de João Batista, com uma metáfora. O que ele vai dizer? Ele vai dizer assim: aqui compararei esta geração, é semelhante a crianças que sentadas nas praças gritam para os seus companheiros: nós vos tocamos flauta e vocês não dançaram. Cantamos lamentações e vocês não choraram. A metáfora aqui ela é bem pedagógica, eu diria, porque Mateus quer realmente que a gente entenda o que está sendo dito, assim como o público de Mateus entendeu quando ele escreveu, que Jesus, ao comparar aquela geração com esse tipo de crianças, de ajuntamento, esse tipo de brincadeira que era muito comum naquele tempo, nas praças, ele está, então, apontando que havia uma espécie de insatisfação que não poderia ser satisfeita, em hipótese alguma, por parte daquela geração. A parábola diz assim, são dois grupos de crianças, né? Um grupo propõe uma brincadeira. Jesus está falando, vocês são semelhantes ao que está acontecendo nessa minha história. E esse primeiro grupo propõe uma brincadeira de lamentação, né? Nós tocamos flauta e vocês não dançaram. No primeiro momento, não. Na verdade, é um casamento, né? E depois uma lamentação. A brincadeira ali é a brincadeira encenando, né, as festividades, a alegria de uma festa de casamento. E o grupo que o que não quer participar faz cara feia. Eles não querem brincar disso. São crianças, e crianças, às vezes, têm dessas coisas, né? Você convida ela para brincar e ela simplesmente não quer brincar daquilo, ela quer brincar de outra coisa. Então o primeiro grupo, propõe outra brincadeira, que é o oposto do casamento. Vamos brincar, então, de funeral. Eu sei que, quando eu digo isso, você deve pensar assim, que tipo de criança brinca de funeral, né? Eu não sei se essa era uma brincadeira corrente naquele período, porque, diferente do casamento, o casamento era uma festividade, era alegria, né? E provavelmente as músicas eram músicas mais festivas, óbvio. O sepultamento era diferente, eram melodias tristes, né? Haviam carpideiras que eram pessoas contratadas, mulheres normalmente, para chorar no enterro. Então, para que não é um enterro, né, nos modos que nós conhecemos,
mas o clima precisava ficar um clima de lamentação, de tristeza. E a brincadeira muda então, de festa, já que vocês não querem brincar, né, de casamento, que vamos brincar então de um sepultamento, de algo oposto. E as crianças também não queriam brincar. Por isso ele diz, né, no 16, que essas crianças eram semelhantes a crianças que sentadas nas praças gritam para os seus companheiros: nós vamos tocar uma flauta e vocês não dançam, seria aqui a celebração de casamento. Aí nós mudamos, nós tocamos uma lamentação, um clima de sepultamento, mas vocês também não choram nem participam da brincadeira. E aí Jesus vai dizer assim, elucidando aqui a sua pequena parábola, porque veio João, que não comia nem bebia, na verdade a ideia aqui é de que fazia jejum, não é? João não era o tipo que estava nas mesas de qualquer pessoa, que participava do jantar, de qualquer festividade, era alguém retirado, né? Era o que a gente pode chamar de um asceta, alguém que vivia realmente em um estado de reflexão e isolamento. Aparecia para pregar, para realmente demonstrar que o reino de Deus havia sido inaugurado e a necessidade de arrependimento. Mas João era austero, né? Não era alguém que estava no meio das pessoas. E aqui, na metáfora, a brincadeira de tristeza e lamentação, ela tem um significado realmente de uma proposta, né, de pregação e revelação da parte de Deus através de João, que não era algo muito feliz e alegre, era muito mais frontal e exortativo. E Jesus está falando, veio João que tinha esse aspecto, essas características, e vocês fizeram o quê? Disseram que ele tinha demônio. Esse cara provavelmente seria esse o pensamento. É muito estranho. Ele não se relaciona com as pessoas, ele vive retirado, ele é alguém que vive no deserto com roupas estranhas, comidas estranhas, uma dieta esquisita, só pode ter demônio. Segundo momento, que seria o tocar, né, melodias felizes como um casamento, Jesus fala, veio o Filho do Homem, e aqui ele usa, né, o título messiânico, o Filho do Homem, né, que a gente já conversou algumas vezes, que tem origem no livro de Daniel, acerca da visão que Daniel tem, né, de como o Filho do Homem, que realmente se mostra e se assenta à destra do Pai. Jesus vai dizer, e veio o Filho do Homem comendo e bebendo, isso é, social, né, participando da vida social da comunidade, se sentando com as pessoas, sendo acessível para aqueles que eram a escória da sociedade daquele tempo. E aí eles dizem o quê? Esse é comilão e beberrão, né? Comilão e beberrão é uma expressão aqui pejorativa para mostrar alguém que era o oposto de santidade, o oposto de João Batista, o oposto daquele que está muito mais voltado para satisfazer, né, seus desejos carnais, no sentido de participar de grandes banquetes e grandes bebedeiras, do que necessariamente estar no templo orando, né? Então você percebe que no discurso de Jesus com as duas parábolas, né, ou com a parábola das duas brincadeiras e a sua explicação, havia uma espécie de insatisfação com a geração daquele tempo. Se o cara era um profeta aos moldes do Antigo Testamento, não servia. Eles tratavam de dizer que aquilo era coisa do diabo, né? Se ao mesmo tempo vem o Filho do Homem acessível, né, com o evangelho das boas novas, com um convite para participar realmente de um banquete preparado por Deus, o que eles diziam? Esse aí é comilão e beberrão. Você já entendeu? Por isso, o primeiro aspecto da nossa conversa hoje será sobre um coração endurecido. As marcas de um coração endurecido. Por que um coração endurecido? Porque o texto fala disso. Fala de um Messias, né, que não só ensinou sobre o reino de Deus, mas manifestou através da sua vida, das suas obras, dos sinais, aspectos milagrosos, miraculosos, jamais vistos, e mesmo assim, aquela geração, vai dizer Mateus, continuava insensível a tudo que estava acontecendo. Primeiro aspecto de um coração endurecido que eu queria conversar com você é: um coração endurecido, ele produz enfado
e crítica vazia. Um coração endurecido produz enfado e crítica vazia. O que é enfado? Enfado é o que está acontecendo com essas crianças aqui. Elas não participam de nada. Elas não querem brincar de nenhum tipo de brincadeira. Elas não querem fazer parte de nada. Elas estão enfadadas. Elas estão realmente sem desejo, sem vontade de fazer parte de qualquer tipo de brincadeira. Não importasse aqui, ou não importaria aqui, o tipo de brincadeira proposta pelo primeiro grupo, eles não participariam. Por isso Jesus usa dois extremos aqui. E no final da história, o problema não estava na brincadeira da metáfora, muito menos no conteúdo ensinado por João Batista e por Jesus. Porque você perceba, do conteúdo eles não falam. Eles não dizem que a pregação de João Batista estava errada, ou que a pregação de Jesus era inadequada. Eles simplesmente procuram algum tipo de motivo, de bengala, de muleta para se apoiar e não querer fazer parte. Porque o coração, quando está endurecido e distante de Deus, apesar da religiosidade do público para quem Jesus fala, ele realmente se coloca em um lugar de não participação. É o primeiro aspecto. Eu vou dizer para você, para ter o coração endurecido, você não precisa ser cético. Você não precisa ser alguém que não crê. Tem gente assim lá fora. Tem gente que tem o coração tão duro que está pouco se lixando do que está acontecendo. Mas aqui o cenário é de religiosos. Pessoas que diziam ter conhecimento de Deus, da Torá, da lei, do judaísmo como religião, de todo o sistema de santificação, de purificação, e ao mesmo tempo não tinham a capacidade de detectar na ação produzida por Deus na vida de João Batista e de Jesus o reino de Deus. Por quê? Porque eles não viam o que estava acontecendo. Sim, eles viam. Jesus vai acusar eles. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo o que está sendo manifestado, seja na vida de João Batista, seja na vida de Jesus através dos sinais. Mas mesmo assim eles não queriam participar, porque o coração deles era tão endurecido que eles ficavam enfadados. Quando João Batista pregava, e eu vou te dizer, devia ser uma pregação bem confrontadora. Haviam pessoas que se arrependiam, não é? E eram batizados por João, mas haviam outros que não. Não, esse cara não. Você percebe? Se João mudasse a sua retórica ainda com o mesmo conteúdo, não ia fazer a menor diferença. Se Jesus endurecesse, não ia fazer a menor diferença. Porque o coração dele já estava num estado de realmente sentir repulsa a qualquer tipo de coisa que eles viessem a pregar. Assim é um coração quando começa realmente a se distanciar de Deus. O reino de Deus não é mais atraente, o evangelho não é mais novidade, a gente entra num estado de achar que realmente nada disso serve para a gente. Não serve, é duro demais. Em determinados momentos você vai pensar, é acessível demais, tinha que ser mais santo. Você já conheceu gente assim? Que fica atrás do inalcançável. Coração endurecido, enfadado, e a crítica é o que vem depois, né? Eu nunca conheci ninguém que tivesse distante de Deus que não fosse um crítico ferrenho da igreja. É difícil, pode ser que eu esteja até exagerando aqui em dizer que nunca vi. Porque na maioria das vezes as pessoas se afastam de Deus e não se afastam dizendo, não, a igreja é muito boa, aquela igreja é um amor, é um exemplo, aqueles crentes são maravilhosos, né? O problema é comigo. Dificilmente isso acontece. Pode acontecer? Pode. Mas o normal é o contrário. É aquele que acha que tudo está ruim, nada serve. Porque ele realmente tem um nível, né, de erudição, de espiritualidade, de conhecimento, de discernimento do que é o reino de Deus, que ninguém consegue alcançar. E aí tudo que se propõe
nunca participa, mas sempre critica. É rápido em sumir, não é, das atividades, do envolvimento, daquilo que o reino de Deus tem para oferecer para nós, mas também é rápido com as críticas, para dizer que as coisas poderiam ser de outra forma. Percebam isso, gente. Jesus está falando para uma geração que já está distante de Deus há quilômetros. Mas a gente pode começar, se não prestarmos atenção, a iniciarmos esses passos. Perceba isso. Se no primeiro momento, porque a igreja é assim, né? No início é tudo novidade. Tudo novidade. A gente começa animado, mas depois começa a entrar numa rotina, né? A igreja vira meio rotineiro. Depois você tem uma crise que você tem que resolver. Será que o problema é a rotina? Será que o problema sou eu? E dependendo do tipo de conclusão que a gente chegue, ou a gente retorna, ou a gente se afasta. Ou a gente retorna, ou a gente se afasta. Na época que eu me converti, deixa eu contar as minhas histórias aqui, né? Há alguns anos atrás, tinha uma música que era muito conhecida, a gente tocava quando estava tocando nas rádios, né? Naquela época o pessoal ouvia rádio ainda. A gente tocava quase todo domingo. E normalmente era depois do apelo. Os mais antigos aqui, os 40 a mais, vão lembrar, né? Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quem lembra dessa? Quem tem 40? Vou 3 pessoas. O pessoal aqui é novinho, né? Que é bom, não é igreja nova. O refrão era, eu não vou cantar no tom, comecei muito alto aqui. Quero voltar ao primeiro amor. Lembra disso? Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. É bonito isso, vamos cantar de novo. Quem não sabe, pega o refrão aí. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O que é primeiro amor? Quando a gente cantava isso. E os que nunca cantaram, não é para vocês. Voltar ao início. No dia da nossa decisão, né? Quando o nosso coração ardeu, quando a gente ouviu a voz de Deus, quando o reino de Deus era algo novo para a gente, encantador, né? Porque a gente entra numa rotina, gente. E a rotina não é culpa do evangelho, não é culpa da igreja. A rotina é culpa nossa. É a gente que enjoa rápido das coisas. É a gente que, de repente, valoriza as coisas que são secundárias e não as primárias no reino dos céus. E quando isso começa a acontecer, eu vou te dizer, com honestidade, pode acontecer na vida de qualquer um. É aí, então, que as palavras de Jesus precisam gritar no nosso ouvido. Porque nós não podemos ser o tipo de pessoa que realmente se senta numa cadeira especial e fica de longe, como a não fazer parte de toda essa história, simplesmente fazendo o nosso juízo do que deve ou do que não deve ser no reino dos céus. Esse é o lugar dos endurecidos. Amém? Amém. Jesus continua, né? Ele fala a sua parábola, explica a sua parábola, mas ele conclui no versículo 19 de maneira bem interessante. Ele diz assim, vou ler o 19 tudo aqui. E veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, é um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. O que significa isso aqui? É, na verdade, uma conclusão aqui desse versículo que não é tão fácil de entender, não. Vai dizer Jesus, mas a sabedoria é comprovada por suas obras. O que é que Jesus está dizendo? No primeiro século, a compreensão judaica de sabedoria era um pouco diferente da nossa. Hoje nós, quando pensamos em sabedoria, nós pensamos em uma capacitação, né, ou uma capacidade de discernir bem e tomar boas decisões. Algo do tipo, né?
Sabedoria é diferente de inteligência, né? Inteligência ela pode ser muito mais sobre o acúmulo de informações. A sabedoria é saber o que fazer com isso. Assim a gente define, né? 2000 anos depois dessa história. Mas no judaísmo não. A sabedoria ela é descrita, por exemplo, no livro de Provérbios como a ação de Deus. A sabedoria é uma entidade teológica, ela é uma pessoa que, no período medieval, foi dado à sabedoria uma espécie de título cristológico, como se a sabedoria de Deus, descrita por Salomão no livro de Provérbios, fosse algo tão pessoal que no final da história o texto estaria falando do próprio Cristo. Isso tem sim suas implicações, é bem interessante, mas no texto a ideia que a sabedoria, no livro de Provérbios, da perspectiva do judaísmo do primeiro século, era a ação de Deus na sua criação. Deus age, Deus interfere, Deus intervém, Deus tem seus propósitos, e toda essa manifestação é a sabedoria de Deus. Acho que todo mundo entendeu. Então, a sabedoria de Deus, esse agente transformador, esse agente atuante na criação, pode ser percebida, é o que Jesus está dizendo, através de suas obras. Em Lucas está escrito que a sabedoria pode ser percebida através dos seus filhos. Tem uma pequena mudança ali que gera uma discussão. Mas o consenso é de que a ação de Deus na sua criação produz obras. Ela produz um fruto. Ela produz algo que pode ser percebido. No caso do que Jesus está falando, a sabedoria, que era a ação de Deus na sua criação, ela era percebida através da vida de João Batista. Ela era percebida através dos milagres e dos sinais que Jesus produzia. Então, a sabedoria compreendida pelo judeu como sendo a vontade de Deus, a manifestação da vontade de Deus na sua criação, era algo que podia ser percebido através da vida desses grandes homens. Entenderam isso, né? Mas, ao mesmo tempo, eles não estavam percebendo. Eles eram críticos, eles eram enfadados, eles tinham um coração endurecido. Sim, eles não queriam brincar de nenhum tipo de brincadeira, eles não estavam satisfeitos com o perfil de João Batista, com o perfil de Jesus, ou com o perfil de qualquer profeta que fosse. Sim, mas isso não anulava a manifestação da sabedoria de Deus através do ministério desses homens. Amém? Não anulava. Por isso, o segundo aspecto de um coração endurecido é esse aqui, ó. O coração endurecido, ele busca o que é conveniente e popular. Por quê? Por que conveniente? Porque João Batista era aquele cara de confronto. E eles não estavam satisfeitos. Eles não estavam satisfeitos com a manifestação da sabedoria de Deus, que era realmente o ministério de João Batista. Não queriam. Aí Jesus, que sentava com prostitutas, com leprosos, cobradores de impostos, que era acessível, eles também não queriam. A manifestação da sabedoria de Deus era perceptível no ministério de Cristo. Eles não queriam. Por que eles não queriam nenhum nem outro? Porque eles queriam que a brincadeira fosse do jeito deles. Do jeito deles. E o jeito deles não funcionava muito bem. Você vê os embates de Jesus com os religiosos, sejam os escribas, sejam fariseus, sejam saduceus, e no final da história, tudo que eles propunham, tudo que eles questionavam nos ensinos de Jesus não servia, não funcionava. Era simplesmente uma categoria de crenças que só conduzia o homem à hipocrisia e ao distanciamento. Mas eles achavam que essa era a maneira correta. Quem sabe João Batista não servia e Jesus não servia porque não era segundo os moldes que eles achavam ser o melhor. Porque eles eram doutores da lei. Porque eles eram religiosos, eles defendiam uma teologia. E no final da história, isso também é um aspecto do coração realmente distante de Deus, endurecido, porque ele só vai pensar aquilo que é conveniente para ele. Sempre haverá uma crítica, sempre haverá realmente um tom negativo e destruidor da parte desses, porque eles querem tomar conta da brincadeira. Há quem, inclusive, diga, teólogos que dizem
que na parábola aqui, aqueles que não querem participar, eles não querem participar porque eles querem dizer qual a brincadeira que deve ser brincada, enquanto o primeiro grupo está muito mais animado, propondo ali, né, os jogos, né, as rodas, e o grupo que está sentado não quer porque eles querem propor. Eu não sei se na metáfora essa é a elasticidade de interpretação, mas uma coisa eu sei: pessoas distantes de Deus, corações endurecidos, eles não querem ser confrontados, como eram com João Batista. Apesar dos frutos serem perceptíveis na vida de João Batista. Pessoas que têm o coração endurecido, eles não se alegram com o evangelho da graça transformador. A graça transformadora, o evangelho transformador. Eles não se alegram com isso. Porque nesse momento, eles querem o endurecimento. Quando o evangelho é sobre amor, eles querem endurecimento. Quando o evangelho é duro, eles querem a graça. Porque é eles que querem dizer como a brincadeira funciona. Mas você sabe de uma coisa? Deus não deve satisfação a ninguém. E age do jeito que achar melhor. Deus não poderia, por exemplo, enviar um profeta que fosse, sei lá, o cara que joga em todas as posições, uma personalidade que fosse multifacetada, super acessível, não que Jesus não fosse, mas sei lá, ou trabalhar de alguma outra maneira, né? Um convencimento que não fosse tão confrontador. Ele poderia ter feito isso, mas como é que ele faz? Ele envia 2 homens, um com uma personalidade completamente diferente do outro. Não tem como você não chegar a essa conclusão. João Batista me parece ser completamente diferente de Jesus. Mas a gente tem que escolher um? Não. O fruto da sabedoria de Deus, a ação de Deus é manifesta através da vida de João, daquele jeito. E é manifesta da vida de Jesus, daquele outro jeito. Porque Deus não precisa da satisfação. Porque Deus escolhe os seus meios para se revelar. Porque Deus não é escravo das nossas vontades e nem daquilo que a gente acha ser o melhor. Percebe isso? Por isso que um coração endurecido, ele é um coração que pensa as conveniências. Ele tem um modelo perfeito de igreja, de evangelho, de reino de Deus, que é segundo as suas elucubrações, as suas ideias. Ele já chegou a uma conclusão, entende tudo disso, né? Entende tudo de reino de Deus, entende tudo de pastoreio, entende tudo de ser membro de igreja, só não se envolve com nada. Porque na sua concepção, ele sempre escolhe tudo aquilo que não vai confrontar, tudo aquilo que não exige dele mudança, tudo aquilo que não exige dele envolvimento. É tipo o modelo perfeito de igreja segundo o homem, né? Essa aqui vai ser boa, anotem. Vou lançar aqui, quem sabe, usar a minha inteligência aqui, magnífica, né? Modelo perfeito de igreja para o homem é a igreja em casa. A igreja em casa, os desigrejados. Porque você não precisa chorar com ninguém, se alegrar com ninguém, interceder com ninguém, participar de nada. É você, suas ideias, o Cristo segundo o que você acha, a Bíblia segundo a sua interpretação. Como é que vai dar ruim nisso? Perfeita. Ninguém vai brigar, ninguém vai se desentender. Não é isso? Cada um na sua, cada um no seu quadrado. E a gente pensa aqui. Eu gosto disso, gosto daquilo, aquilo não gosto. Mas a sabedoria de Deus se manifesta do jeito que Ele quer que ela se manifeste. E aqueles que têm um coração sensível à voz de Deus, eles simplesmente estão abertos para que Deus fale.
para que Deus mostre, se é necessário ser duro, que seja duro. Se é em outro momento necessário reconciliar, amar, que seja isso. Os dois extremos são realmente, pode ser um problema, um endurecimento total ou uma liberalidade total no que tange a questão da graça do Evangelho. Por isso as críticas são vazias, por isso há o enfado, por isso há o Evangelho da conveniência e uma necessidade de que seja pragmático, popular. Isso aí não funciona, eles vão dizer de João Batista. Esse cara só pode ter demônio. O cara não come com a gente. Podia estar no meio aqui. Aí quando Jesus vai para o meio, não. Esse aí bebe demais, come demais. Não serve. Tinha que comer um pouco menos, né? Beber um pouco menos. Participar menos. Porque o perfil deles, e pode ser, eu vou ser honesto com você, que eles até estivessem certos em algumas instâncias. Para aquele cenário lá de honra e desonra, né? Os beneficiados por Deus e os esquecidos por Deus, pode ser que Jesus exagerasse um pouco, cobrador de imposto. Esses caras são traidores. Eles trabalham para Roma, né? São judeus, mas trabalham para Roma. Leprosos são pessoas impuras. Um cara que senta com esse pessoal não está querendo, né, se sentar com todas as pessoas, porque ele automaticamente exclui alguns. É possível que eles estivessem com a razão, porque eles desejam um Messias popular. O Messias popular era como? Era o Messias que libertaria Israel do cativeiro romano, que lideraria Israel nas suas guerras, que se sentasse no trono aos moldes de Davi e elevasse Israel ao status do reino davídico do Antigo Testamento. Isso era a teologia popular do primeiro século. O Messias popular, né? Segundo o que a gente acha que tem que ser. Nos nossos tempos isso não mudou nada. Não mudou nada. As pessoas continuam olhando para o Evangelho, para a igreja, para Cristo, para tudo que é o reino de Deus e sentem uma necessidade grande de fazer parte daquilo que é popular. E se há algum elemento que não seja do gosto da massa, eles não estão dispostos. A música não é daquele jeito que deveria ser, porque não é assim que está acontecendo. Eu cantei uma aqui. Qual o ano dessa música, Beto? Que virou boa? Olha, não é velho que eu, ó. Não, nem tanto. Estou velho assim, não. Essa aí, se cantar em algumas igrejas aí, o pessoal levanta e vai embora. Não é o da moda, né? A parede tem que ser que cor? Preta, né? Nada contra, pinta da cor que você quiser. O problema é que quando não é preta, é branca, aí eu não sinto mais a presença de Deus, né? A mensagem tem que ser: oh, querido, você é lindo, maravilhoso, cheiroso, Deus te ama tanto, vai dar tudo certo na sua vida. Se não for assim, eu não senti a presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. O Evangelho é lindo. Ele é sobre a transformação gerada pelo Espírito Santo, fruto do amor de Deus, desejo de Deus de religar o homem a Ele, de salvar o homem, mas ele não é popular. O Evangelho bíblico não é popular. Foi por causa do Evangelho que homens e mulheres morreram, foram perseguidos, continuam sendo perseguidos. E se o Evangelho que a gente diz viver não produz fruto na nossa vida, a sabedoria de Deus pode ser percebida, a ponto, quem sabe, de causar incômodo em um mundo degenerado, pode ser que o problema seja a gente, pode ser que o problema seja o nosso conteúdo, pode ser que o problema seja o fato de que a gente está buscando, perseguindo algo que não é o Evangelho, mas é uma versão barata, facilitada, uma versão, quem sabe, distorcida dos ensinamentos do Cristo do primeiro século, do Jesus nosso Senhor, que confronta o homem, que convida o homem a um arrependimento, que realmente fala do amor de Deus, mas fala de um Deus que realmente precisa
que nós olhemos para o sacrifício de Jesus naquela cruz e entendamos que teve um preço, que o Filho dele derramou sangue. Hoje eu via um documentário curto, né, sobre a crucificação, e a discussão era como é que eles pregavam na cruz, né? Qual era a maneira? Os pregos iam na palma da mão ou era no punho? Era na frente do pé ou era no calcanhar? Era mais ou menos esse o conteúdo do documentário. E, interessantemente, pouca coisa nós temos, né, em se tratando de arqueologia, que fale da crucificação, porque as madeiras eram reaproveitadas, os pregos eram reaproveitados, os cadáveres, nas oportunidades que haviam, né, de serem sepultados, porque na maioria das vezes eram abandonados por apodrecimento, poucos, no final da história, tinham a sorte de um sepultamento adequado. E quando tinham, os pregos não estavam mais lá, a madeira não estava mais lá. Por isso é tão pouca a informação arqueológica. Mas houve um achado bem interessante de um homem chamado Yohanan, do primeiro século também, contemporâneo a Jesus, que morreu crucificado. E encontraram nas urnas um cravo em um dos pés. Os ossos, né, eles puderam fotografar, porque Israel é muito severo, né, com essas leis de sepultamento, não fica acessível. E uma conclusão bem interessante que eles chegaram: a possibilidade de que os pregos não foram na palma das mãos como nas pinturas, e sim no punho, porque era mais prático no sentido de que o morto ou o condenado ficaria mais tempo preso, porque na palma da mão poderia haver um rasgamento dos tecidos, porque não suportaria o peso do corpo. Então eles criam um esqueleto lá, né, e fazem os testes. O prego seria no punho, entre os ossos. Aqui tem uma cavidade, mas que afetaria um nervo, que é o nervo do antebraço, que geraria uma dor excruciante. E nos pés, eles vão dizer, não havia aquele apoio que há nas pinturas, né? Nas pinturas e nas imagens, tem um apoio para os pés, né? Isso não existia. O pé era pregado e provavelmente ele não era junto e pregado no meio, porque a posição do prego no pé do Yohanan lá, que encontraram, era na lateral do tornozelo. Isso significa que eram 2 pregos, a madeira no meio, um pé aqui, outro pé aqui no lado, um cravo aqui e um cravo aqui, sem nenhum suporte. E os outros pregos no punho, o que seria mais adequado para o sofrimento, que era, por isso a crucificação, senão eles matavam com uma espadada, né? Transpassavam a pessoa, mas eles queriam que aquele morto, aquele condenado, fosse exemplo de sofrimento. Então seria uma morte terrível, muito pior do que a gente imagina, porque o condenado tentaria se erguer para respirar, mas não tinha apoio para os pés, eram pregos, cada vez que ele se mexia, irritava ali os nervos, né, daquela região, seja da punho, seja da perna, e você teria então uma dor terrível e uma morte impensável para nós. Esse foi o preço da morte de Cristo. Não só isso, mas tomar todos os pecados sobre si, carregá-los, para que nós tivéssemos a oportunidade de sermos religados a Deus. O preço foi de sangue. E Deus decidiu revelar o seu amor dessa forma. Ou nós abraçamos o evangelho integral, com as exortações, com o amor de Deus manifesto, com o desejo de Deus que nós sejamos santos como seu Filho foi, quebrantados, arrependidos, ou nós não estamos seguindo o evangelho de Cristo. Não estamos. Nosso coração está endurecido, distante, quilômetros de distâncias do Cristo das Escrituras. Amém? Amém. Então o coração endurecido, ele produz enfado e crítica vazia, era o que eles faziam. Ele busca o que é conveniente. Eles queriam um Messias popular nos termos deles, né? E pensavam aquilo que era conveniente para eles, no que tange como Deus revelaria o ministério
de Cristo. E agora vem, se você achou até aqui duro, eu estou sendo bem, porque o Chico me pegou ali na porta e falou que eu estou sendo duro demais, eu estou tentando dar uma aliviada aqui. O 20, ele começa a denunciar as cidades. E aí você vai perceber que, na minha versão está assim, então ele começou a denunciar as cidades onde se realizaram a maior parte dos seus milagres, dizendo, ai de ti. O ai é uma expressão muito comum nos profetas quando há o afastamento do povo, ou quando havia o afastamento do povo de Javé, né, de Deus, e então em um tom de, quem sabe, sofrimento da parte do profeta por ver o povo distante de Deus e juízo de Deus, ele proferia os ais. Então, não é uma expressão qualquer, ai de ti, né? Como eu falo com meu filho, ai, 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 né? Não faz isso de novo. Não é isso. É algo extremamente duro, dito por Deus, porque provavelmente, como era nos profetas, tudo foi feito para que houvesse quebrantamento e retorno, mas nada aconteceu. E aí agora, então, o profeta vai falar dos ais, né? Como Jesus aqui vai fazer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Corazim e Betsaida eram duas cidades, 1 hora de caminhada ali de Cafarnaum, que Jesus, embora Mateus não narre Jesus fazendo milagres ou passando nessas cidades, como está no texto, e João vai dizer que nem tudo foi escrito, né, porque o ministério de Jesus foi muito mais abrangente do que o que a gente imagina. Então, provavelmente, ele passou nessas cidades e lá também ensinou, e lá também curou, e lá também manifestou sinais. E não houve quebrantamento, não houve arrependimento. Então ele vai dizer, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo elas teriam se arrependido. Quais cidades são essas? Tiro e Sidom. Eram cidades que existiam naquele tempo, mas eram cidades pagãs, inclusive cidades conhecidas pelo nível de imoralidade sexual. O paganismo que era todo voltado para esse tipo de comportamento libidinoso, né? Os judeus aqui sabiam que essas cidades se comportavam assim, que o ritmo e o estilo de vida dessas cidades eram terríveis. Mas Jesus está dizendo assim, essas cidades que vocês conhecem, Tiro e Sidom, se eu tivesse realizado os sinais que eu realizei aqui na cidade de vocês, na cidade deles, eles teriam se convertido, eles teriam se arrependido. Então Jesus torna essas duas cidades piores do que aquelas duas cidades gentílicas imorais. E ele vai dizer, teriam se arrependido com roupas de saco e cinza, que era sinal de humilhação, né? Por isso, vai dizer o 22, eu vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. Então, essas cidades gentílicas e morais, se eu tivesse manifestado os sinais que eu manifestei aqui na cidade de vocês, eles teriam se arrependido. Mas como eu não fui lá no dia do juízo, e aqui Jesus aponta, né, para realmente o dia em que o Senhor julgaria todas as coisas, uma abordagem escatológica, né, no final dos tempos, ele vai dizer, haverá menos rigor para essas cidades que não ouviram, que não tiveram contato com isso do que para vocês. Então o juízo de Deus sobre as cidades em que Jesus manifestou os seus sinais será muito mais pesado do que aquelas que sequer tiveram a oportunidade de ouvi-lo. Você percebe que o problema aqui, né, é a indiferença. Os sinais estavam lá, mas eles não queriam participar, eles não queriam fazer parte, eles ignoravam tudo aquilo que Jesus estava fazendo, ainda que lhes faltassem explicações para aqueles fenômenos. Como é que esse cara faz isso? Como é que ele realiza essas coisas? Isso não era o suficiente para realmente levá-los a, quem sabe, desconfiar de que Jesus era muito mais do que um pregador andarilho. Era alguém que curava as pessoas, que ressuscitava mortos, que livrava as pessoas de males jamais vistos por aquela geração. Mas isso não era o suficiente. Eles eram indiferentes. Você percebe como é que o nível de endurecimento do coração é terrível?
mesmo um sinal ali acontecendo na frente deles, né? E eu sempre falo, não era como os milagres de hoje, né? Os pseudos milagres de hoje. Eu já vi um vídeo, vocês também já viram, que a pessoa fala que tem uma mão maior que a outra, assim, ó. Ela fica assim. Aí o pastor vai lá e faz um xaramalai lá, e aí, ó, aqui, ó, tá lá, ó, agora tá curado, né? Não é isso, né? A pessoa tinha lá aquela mão ressequida de nascença, sabe? Toda torta e atrofiada. E Jesus, em um momento, restaurava aquilo. A pessoa era cega de nascença, conhecida na comunidade lá por pedir esmola a vida inteira. E Jesus, em um gesto, curava aquela cegueira. O outro estava chorando, pranteando o sepultamento de seu filho. Jesus ia lá e ressuscitava. Gente, eram sinais indiscutivelmente grandiosos. Mas o que ele dizia? Não pode ser de Deus. Não pode ser. Porque a nossa interpretação da Torá é diferente. Era sempre isso. Não importava o que Jesus manifestasse, eles sempre iriam ter uma explicação horrorosa, porque eles não conseguiriam realmente entender, né, a profundidade daquilo ali, por causa de um coração endurecido. No segundo momento, é diferente, parece que é igual, mas é diferente. Ele vai dizer assim no 23 sobre Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, seria levado até o céu, até o inferno descerás. O que isso significa? Cafarnaum foi a cidade em que Jesus passou mais tempo, segundo os evangelhos. Ele era conhecido como o quartel-general de Jesus, é para onde ele sempre ia. Ia para Jerusalém, tinha os confrontos, os debates, voltava para Cafarnaum. Embora Jerusalém fosse conhecida por ser a capital do ensino, né, da teologia, da ortodoxia por causa do templo, em Cafarnaum também havia uma cultura muito grande de sinagogas. Você tem hoje achados arqueológicos de sinagogas grandes em Cafarnaum. Então é provável que em Cafarnaum, diferente de Jerusalém, fosse um lugar, uma região de debate aberto, teológico aberto. Diferente lá de Jerusalém, que Jesus, quando questiona, vai para a cruz, né? Eles já arrumam um jeito de condenar e matar. Em Cafarnaum, a possibilidade de haver a possibilidade de debate nas sinagogas. Por isso pode explicar muito o que Jesus está dizendo aqui. Porque ele cita Isaías 14, os versículos 13 e 15, que Isaías fala da Babilônia. Esse texto aqui é inclusive um texto que o pessoal mais aloprado, não posso usar a expressão, diz que fala do diabo, né, de Isaías, né? Estiveste no céu e caíste, e agora quer seu trono mais elevado do que o trono de Deus. Esse texto, né? Que é um texto que fala da Babilônia mesmo, e dos reis da Babilônia. A Babilônia foi um império que iniciou ali, né, o período de exílio de Israel, levando eles cativos para essas terras inóspitas. E Isaías vai, assim como Babilônia é usada por Deus para castigar Israel, Deus também punirá a Babilônia por causa dos excessos, né? Nabucodonosor, por exemplo, é uma história conhecida nossa. Na verdade, não se sabe qual era o rei nesse período da Babilônia aqui, mas o que se entende é que provavelmente está falando de todo o Império Babilônico, que se achou, né, em um nível de arrogância que Deus condena ela. Embora no texto ela diga que construirá o seu templo, né, tão elevado como, ou melhor, o seu trono tão elevado como o trono de Deus, mas que ele seria lançado, a Babilônia seria lançada ao Hades, ao lugar dos mortos. Então, qual é a conexão de Cafarnaum com a Babilônia? É uma pergunta. Por que Jesus traz o texto de Isaías e compara essa cidade com a Babilônia? Porque, diferente das outras duas cidades, que eles foram indiferentes, aqui eles são arrogantes. Não é só uma questão de ver e ignorar. É muito mais sobre arrogância mesmo. Por isso a comparação
como a Babilônia que sonhou ter um trono ao lado do trono de Deus. E aí qual é a condenação? Ele vai dizer, Jesus é extremamente duro aqui, se em Sodoma se realizasse os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Sodoma, todo mundo lembra, né? Sodoma também é uma cidade de imoralidade, citada em Gênesis, né? Foi consumida ali pelos anjos, destruída, e o judeu sabia do que se tratava. Então Jesus coloca essa cidade em um nível de imoralidade abaixo de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra, ou melhor, Sodoma, né? Porque Sodoma teria se convertido, se arrependido dos pecados, mas Cafarnaum, arrogante, não. Contudo, eu lhe digo, vai dizer ele no 24, no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Terceiro momento, um coração endurecido produz indiferença, como as duas primeiras cidades, e arrogância, como a última cidade aqui, Cafarnaum. A gente pode ter nossas crises, os nossos momentos de esfriamento, e tudo isso é algo comum, embora não seja o ideal de Deus, mas a gente sempre precisa voltar ao lugar de arrependimento e quebrantamento. Porque se isso não acontecer, nas palavras de Jesus, o juízo será muito pior. Porque nós temos oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. Nós temos oportunidade de conhecer os milagres narrados nas Escrituras e os que acontecem hoje ainda. Nós temos oportunidade de estudar sobre a pessoa de Cristo, de ter acesso à doutrina apostólica, de conhecer a revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Por isso, somos uma geração muito pior do que aquela. Porque aquela geração, embora tenha sido resistente ao ministério de Jesus, não soube da ressurreição, pelo menos não nessa passagem. Aquela geração não experimentou o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Aquela geração não tinha o cânon fechado, não tinha o Novo Testamento acessível. Nós temos. Por isso eu lhe digo, precisamos encontrar em nosso coração um lugar de arrependimento, quebrantamento, voltar ao primeiro amor, porque esse é realmente o trabalho do Espírito Santo. O diferente disso é um coração endurecido, distante de Deus, passível do juízo do Pai. O Evangelho não é só graça, o Evangelho não é só sobre a misericórdia de Deus, o Evangelho é extremamente confrontador e exige de nós mudança, arrependimento, transformação. Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua Palavra. Te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos estudando, Pai, as palavras de Mateus do Seu Evangelho. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, por causa do nosso coração imperfeito, falho, Pai. Por causa das nossas atitudes tão egoístas e mesquinhas, Pai. E que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ajude, Pai, a priorizarmos aquilo que é importante, Pai. A termos olhos fitos realmente no que o Senhor Jesus fez por nós naquela cruz, Pai. E que o nosso coração seja transformado, Pai. Nosso coração seja regenerado, Pai. Que possamos encontrar todo o tempo lugar de arrependimento, Pai. Para que possamos ser moldados, Pai, transformados, Pai, segundo o coração do Teu Filho, Pai. Perdoa-nos, Pai, se em determinados momentos nos comportamos como crianças pirracentas, Pai, porque achamos o que é o melhor a ser feito, porque achamos que entendemos, Pai, melhor do que qualquer outro, que no final da história sabemos que é pura arrogância, Pai. Não merecemos nada, Pai. Merecemos a Tua condenação, porque somos pecadores, Pai. Mas o Teu amor nos constrange, Pai. Mas o Teu amor nos encontra e nos transforma, Pai. Sim. E que o Teu Espírito
encontre nós no solo fértil para a tua transformação, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos homens e mulheres sedentos, Pai, pelo teu amor, sedentos pelo teu evangelho, e que possamos realmente estar dispostos, Pai, a mudanças, Pai, geradas por ti. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, Pai.